Então, para começar, a gente ia pedir para você contar um pouquinho sobre a sua experiência como psicólogo, porque você escolheu essa área de atuação da psicologia escolar e educacional, né? E quais eram as suas expectativas? Você pode falar para a gente um pouquinho? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar como psicólogo em 2008, né, quando eu me graduei, e eu vim de uma formação na graduação em que eu já era interessado na área de psicologia escolar e educacional, né? Não comecei a trabalhar logo de início na área, eu ainda passei por CAPES um ano, trabalhando em CAPES, mas pouco a pouco eu fui conseguindo entrar nessa área. As expectativas que a gente tem quando a gente começa, elas são um pouco confusas, porque é uma área que é bastante distante daquela imagem que a gente tem da clínica, sabe? Daquela imagem que a gente tem de uma psicologia tradicional, dentro de quatro paredes. Mas conforme eu fui conhecendo e conforme eu fui podendo atuar mesmo nessa área, eu vi que realmente tem muito mais a ver comigo do que alguma forma mais tradicional de trabalhar com a psicologia, né? Eu gosto muito de estar na escola, de estar participando do dia a dia da escola de alguma maneira, mais do que estar dentro de um espaço em que as necessidades venham a mim, né? Quando a gente está dentro da instituição, a gente trabalha detectando essas necessidades, indo atrás do que pode estar acontecendo ali, né? Então, assim, de certa maneira, mais do que eu esperava, bem mais do que eu esperava mesmo, porque é uma área que eu descobri muita coisa diferente, descobri muita coisa interessante. Então, eu tô muito satisfeito, sim, com essa área de atuação. Eu não trabalho em uma escola, eu não tenho uma escola fixa com a qual eu tenha um contrato. Eu trabalho com muitas escolas que me chamam para dar orientação, para fazer alguma intervenção mais pontual e também para fazer palestras, além da supervisão de estágio que eu dou em psicologia escolar e educacional. Certo. Então, em relação ao tempo de atuação, seriam 12 anos, né? Desde 2008, certo? Isso, 12 anos, 12 anos. Ok. E como que se deu a sua inserção no mercado de trabalho? Quais foram as barreiras para o seu ingresso? Olha, quando eu me formei, nessa área especificamente foi mais difícil. É uma área que até hoje não tem concurso público. Alguns anos atrás, as prefeituras começaram a abrir concurso, mas no estado de São Paulo, por exemplo, não tem. O governo do estado de São Paulo entende que não se deve abrir concurso público para psicólogo. Agora vai mudar com a lei nova, né? A gente espera, não sei como é que vai ser. No estado do Paraná também se entende dessa forma, né? Então, de início, eu não consegui atuar como psicólogo escolar, não. Isso foi começando depois, principalmente quando eu comecei a dar aula em universidade, porque daí isso também abriu o campo devido à visibilidade que da aula proporciona para a gente, né? Mas existem algumas dificuldades, sim. Mesmo se você conseguir um contrato em escola particular, tem toda uma dificuldade da negociação, de como que você vai trabalhar ali. Então, é um campo em que a gente vai se inserindo devagar, pouco a pouco, conforme o seu trabalho vai sendo conhecido, vai se abrindo mais. A gente tem que lidar com algumas questões da realidade profissional da nossa cultura, não só com relação à psicologia escolar, que é o fato de que as pessoas na iniciativa privada elas não te contratam por mérito, elas contratam porque conhece alguém, porque você é da família fulano, porque você é daquela cidade desde que nasceu, principalmente aqui no interior paulista, no interior do Paraná. Eu falo São Paulo e Paraná porque eu moro em Ourinhos, que fica bem no limite entre São Paulo e Paraná. Então, no interior tem muito disso. Vai contratar quem é da família tal, que morou ali a vida inteira. Por mérito, leva um tempo para a gente conseguir abrir caminho, sabe? Certo, entendi. E você pode falar para a gente um pouquinho sobre o caráter elitista da psicologia?
Bastante, ela é bastante elitizada, sim. Pelo custo de formação, cara, bastante cara. O custo de você ingressar profissionalmente, começar a sua atuação profissional, se for pensar no caminho que a maioria almeja, que é o do atendimento clínico, não é barato. Não é barato montar a clínica, não é barato pagar o CRP, e também você, infelizmente, vai trabalhar um tempo sem ter retorno, sem ter rendimentos, pensando só na clínica, sabe? Por isso que muito profissional, na verdade, concilia um outro trabalho, ou geralmente um concurso público, com a clínica, né? E é elitista até pelo trabalho que, infelizmente, na maior parte do tempo é oferecido. É um trabalho, assim, que muitas vezes peca pelo excesso de intelectualismo, vamos dizer assim. Pensando mais na área de psicologia escolar e educacional, esse é o pecado mais frequente que eu observo. Um trabalho muito intelectualizado e que daí você não consegue se aproximar da clientela, você não consegue se comunicar com a criança, com o adolescente da escola, você não consegue falar a língua dos professores, porque parte-se de uma posição assim, eu sou psicólogo, eu sei, e é até uma questão de linguajar mesmo, sabe? De trazer as questões que a psicologia trabalha, que são importantes, que são indispensáveis, mas de uma forma, com um linguajar que às vezes é até mesmo inacessível, sabe? Quando eu participo de alguma mesa, de algum evento, esse é um incômodo que eu sempre tenho. Claro que tem eventos que eles são pensados para formação acadêmica exclusivamente, ou para um debate teórico muito avançado. Ok. Mas eu vejo assim que mesmo em eventos de formação voltados para alunos de graduação em psicologia ou para o público em geral, as pessoas muitas vezes estão presas num vício acadêmico em que elas apresentam o que sabem, elas abordam os problemas reais das pessoas de uma forma quase que incompreensível, um linguajar muito distante, assim. Isso afasta as pessoas e isso também dificulta uma inserção maior da psicologia na sociedade e, consequentemente, dificulta o maior auxílio que a psicologia poderia trazer, né? Entendi. E no caso, voltado aí para a psicologia escolar e educacional, quais são os desafios e limites que você encontra para executar o seu trabalho ali no dia a dia? Vários, muitos mesmo. Mas acho que é preciso diferenciar aqueles desafios com os quais a gente deve trabalhar, que na análise institucional a gente diria que são as resistências da instituição, e a gente vai trabalhar com as resistências. Então, esses desafios a gente tem que respirar fundo, aceitar que eles existem e trabalhar com eles. E tem desafios que são um sofrimento meio desnecessário, assim, sabe? Desses desafios da resistência das instituições, a primeira delas é a resistência com relação ao seu trabalho vinda dos próprios educadores. Isso vai acontecer sempre. É muito comum que digam assim, ai, que ótimo, a gente precisava mesmo de um psicólogo aqui nessa escola. Mas morre aí a abertura que te dão. É muito comum, então, que haja muita resistência, muita oposição, que se traduz de diversas formas. Vê o trabalho do psicólogo como inútil. Sim, eu já tive que ouvir isso várias vezes, né? Que o psicólogo não sabe nada da realidade da escola, que a aula é que é mais importante, aquela ideia assim, não, a escola é para ensinar conteúdo, não é para abordar questões emocionais, por exemplo, né? Existem essas resistências. Mas essas resistências a gente deve trabalhar com elas. As pessoas não são obrigadas a saber como que funciona a psicologia, elas não têm obrigação de conhecer como é o nosso trabalho, né? Então essas resistências, podemos dizer assim, que são naturais, são muito comuns, pode trabalhar com elas. Deve trabalhar levando em consideração elas, porque também o psicólogo não pode chegar derrubando porta, né, dando voadora, falando assim, não, ó, o que eu sei é o que eu vou impor e vai ser assim agora, ponto final. Não pode. A gente tem que trabalhar no diálogo também. Quem conhece a instituição é quem está lá. A gente chega com um olhar de fora, enxerga algumas coisas que eles não estão vendo, devido aos vícios do cotidiano, né?
funcionamento do cotidiano dificulta a gente enxergar certas coisas, mas é sempre um trabalho dialógico. E aí a gente enfrenta também dificuldades totalmente desnecessárias, como, por exemplo, uma coisa que tem aumentado nesse recorte aí de 10 anos, é enxergar a psicologia como uma inimiga, principalmente calcado na ideia de que a psicologia promove uns preconceitos assim de que a psicologia defenda uma determinada ideologia política, de que a psicologia seja contra valores tradicionais, de que a psicologia seja coisa, sei lá, de maconheiro até, sabe? A gente escuta de tudo trabalhando nessa área, tá? Então, assim, existem aí uns preconceitos, só que daí esses preconceitos eu vejo como uma coisa assim que a gente tem que simplesmente driblar, porque muitas vezes vem de pessoas que não estão abertas a diálogo nenhum. E, por fim, a gente tem que lidar também com a encomenda clássica em relação à psicologia, que é enxergar a psicologia como algo que corrige pessoas, que conserta pessoas, sabe? Então, no caso da psicologia escolar, isso traduz como uma compreensão de que a psicologia escolar é uma clínica dentro da escola, e aí quer fazer que a gente faça psicoterapia dentro da escola, atendimento individual. Não que não faça atendimento individual, mas quer que fique só no atendimento individual, dentro de uma salinha, fechadinho, sabe? E a ideia de que a gente está ali, então, só para corrigir defeitos de crianças e adolescentes. Acabar com indisciplina, acabar com supostos transtornos, com supostas dificuldades de aprendizagem e assim por diante.